Com um olhar atento, utilizando componentes artísticos, eles buscam soluções para um determinado espaço. Soluções que melhoram a vida das pessoas, pensando no novo sem esquecer o passado. O profissional de arquitetura tem um compromisso com o cliente e com o bem social. Ser um arquiteto é alguém que está preocupado com a sua cidade, preocupado com o ambiente em que vive, né, e que busca, né, esse compromisso e a vontade da qualificação das edificações, né. Lembrar que sempre a arquitetura é um patrimônio cultural, faz parte da cultura de uma região, né, o que se diferencia da simples construção. A arquitetura tem uma intenção plástica, tem uma ideia de construir um mundo melhor. Antecipar a construção de uma cidade, as estruturas de um prédio ou as reformas de uma casa são atribuições de um arquiteto. A expressão gráfica deste profissional, aliada com a do cliente, tem como resultado o projeto. E o uso das novas tecnologias veio se aliar nesse processo. Elas começaram de uma maneira um pouco tímida, um pouco representando talvez os próprios desenhos que se fazia à mão, né? Mas hoje em dia não, a gente já tem softwares que são muito avançados em relação a isso, que permitem uma concepção do edifício todo em terceira dimensão. Arquiteto é um profissional formado no curso de Arquitetura e Urbanismo. Na Universidade Fevale, o foco da graduação, de 5 anos, é formar profissionais criativos e conscientes. Dentro do curso da arquitetura, a gente busca muita formação de um profissional com um caráter muito comprometido com a arquitetura social. É uma coisa um pouco esquecida nos últimos anos dos cursos de arquitetura e da própria profissão, né, que é resgatar esse perfil, né, de um profissional preocupado não só com o mercado imobiliário, que é uma coisa que a gente vê por aí, mas com a construção da cidade, com a construção digna da moradia. A expansão da construção civil nos últimos 5 anos e o crescimento econômico do brasileiro ampliou o mercado de trabalho para os arquitetos. Desde essa retomada do crescimento do país, né, o ramo da construção civil é sempre o primeiro a ser afetado, né, tanto em tempos de crise quanto em tempos de abundância, né? Então, a primeira coisa que acaba se voltando a fazer no momento de euforia econômica é a construção, né? Construção de edificações, construção de infraestrutura, no caso dos engenheiros, né? A gente está demandando muito por infraestrutura nos últimos tempos, e tudo isso, o próprio crescimento assim, da renda das pessoas gera uma procura maior por cinemas, por shopping centers, por serviços de profissionais da saúde, né? Então isso aquece, na verdade, todo o ramo da construção. A grande procura por profissionais qualificados tem antecipado o ingresso dos acadêmicos no mercado de trabalho. O mercado de trabalho de Novo Hamburgo e das cidades em região tem absorvido muito bem os nossos alunos, né? Não tem tido dificuldades, assim, estágios são coisas que não têm faltado para os estudantes de arquitetura, né? É um mercado de trabalho em expansão e que se tem uma perspectiva de pelo menos uns 5, 10 anos aí de continuidade desse crescimento. O arquiteto, além de atuar na criação de objetos, na disposição de móveis e na comunicação visual, também projeta e executa obras. Através de critérios de conforto e estética, o profissional dá forma e funcionalidade aos espaços internos ou urbanos, criando uma identidade ou uma cara para a cidade. No curso a gente trata toda a parte urbanística de uma cidade, todo o planejamento que se tem para uma cidade, como pensar uma cidade, como ela deve acontecer. Então uma cidade não é simplesmente se desenvolvendo aos ventos, ela tem que ser pensada para que isso aconteça de uma forma ideal e que não haja problemas depois transitando a cidade no dia a dia. Qualquer transtorno que tenha falta de projeto. O arquiteto, ele não só vai projetar, ele vai ter que estudar todo um entorno, toda a situação da localização, de outros prédios, a história do local, a história da cidade. Então o projeto ele agloba um espaço muito amplo. Então é meio difícil dizer assim, não é uma coisa única, são várias. A escolha profissional pode gerar insegurança em algumas pessoas. No entanto, para outras, o curso de arquitetura foi apenas mais um passo na realização de um sonho de infância. Eu escolhi antes, na verdade, de fazer o vestibular, desde que eu me lembro. Eu quero ser arquiteta, sempre quis, as brincadeiras de criança, os desenhos sempre foram vinculados com a arquitetura. Quando eu comecei a fazer o curso, eu me achei. Era o que eu realmente queria e continuo querendo nesse percurso de já no 6º semestre. Ela é uma atividade muito prazerosa, ela é encantadora para mim que sinto essa afinidade, né? E do ponto de vista então de mercado de trabalho é evidente, né, que a gente
passa por todos os percalços de todas as profissões. Tu tens um mercado muito competitivo, né? Tu tens que ser muito competente do ponto de vista arquitetônico, como profissional arquiteto. Ser empreendedor, dominar as tecnologias, entender de relações humanas. No seu cotidiano, o profissional de arquitetura desempenha diversas funções que vão muito além das paredes do escritório. Tentar traduzir, criar soluções para os problemas do dia a dia das pessoas, né? O mais interessante no curso é a gente ver o quanto é importante o conceito de estudo, de referências, viajar, ver muitas coisas e sempre estar aberto para o mundo, sempre poder inovar a todo momento, ficar ligado nas tecnologias, em todas as coisas que possa acrescentar e melhorar o projeto.